agora que eu dei as características da filosofia e que dei a ideia de alguns dos temas, dos principais temas da filosofia, eu gostaria de falar da filosofia ao longo da história. Então, como eu falei lá no início, a filosofia surge aonde? Na Grécia, no final do século VII para o início do século VI antes de Cristo. Pois bem, quando a filosofia surge, ela surge nas ilhas gregas da Magna Grécia, e a primeira corrente filosófica, a primeira escola filosófica, chamava-se escola pré-socrática, ou seja, é um nome genérico assim, para designar toda aquela filosofia que aconteceu antes do aparecimento de Sócrates. E essa filosofia pré-socrática, ela estava voltada para um único tema, digamos assim, que era a cosmologia. Essa palavra cosmologia, não se assustem, é simples. Cosmos significa universo. Então, os primeiros filósofos, eles queriam compreender o universo, a origem do universo, a matéria de todas as coisas, de que as coisas eram feitas, né? Então eles fizeram lá deram várias respostas sobre de que as coisas eram feitas. Para um, todas as coisas eram feitas de água, para outros era feita de terra, para outros era feita de ar, para outras era feita de fogo, para outros eram os 4 elementos juntos. Então não vamos entrar em detalhes com relação a isso. O que interessa saber é que o primeiro momento da filosofia no Ocidente chamou-se filosofia pré-socrática. Tudo que vem antes de Sócrates. E eles estudavam, procuravam compreender a natureza. Basta você entender isso. Então, cosmologia significa o quê? Natureza. Cosmos é a natureza, né? O universo, a ordem do universo. Cosmos é o universo, né? Eles queriam compreender o universo. Depois, o segundo momento da filosofia, ele é um momento interessante, que nós chamamos de filosofia socrática, ou filosofia clássica, vamos dizer assim, é o período clássico. Esse período clássico tem como figura dominante Sócrates. Então, vamos observar que a filosofia vai se dividir em 2 momentos. Um antes de Sócrates, pré-socrática. Outro depois de Sócrates. Antes de Sócrates, só se estudava o universo. Sócrates vai dizer o seguinte: vamos parar de estudar o universo. Nós não conhecemos nem o homem e já estamos querendo conhecer o universo. Cabe a gente conhecer o homem. Então, Sócrates passa a estudar, em lugar do universo, o homem, em todas as suas dimensões. E aí é que surge a ética. A ética vai surgir com Sócrates, a partir do momento que ele vai estudar o homem, ele vai ver a ética. E a política, obviamente, porque a ética, ela vai dar conta das relações individuais e a política das relações sociais. Então, com Sócrates, começa-se a refletir sobre a ética, sobre a política. Das escolas filosóficas, nós temos a primeira, pré-socrática, a segunda, socrática, e a terceira, que vocês vão acompanhar aí no tópico 3.3, que é a filosofia helenística. O que é a filosofia helenística? É a filosofia que se desenvolve por volta do século III a.C. até o aparecimento de Cristo. É a filosofia da decadência da sociedade grega. Então, nesse período helenístico, essa filosofia ela vai se voltar não mais para a sociedade como um todo, mas para o indivíduo. Então, nós vamos ter, só a título de exemplo, dentro desse período helenístico, 3 grandes correntes filosóficas, que são os estoicos, né, os epicuristas e os cínicos. Observe que essa palavra cínico está muito no nosso cotidiano, né, como uma pessoa sem caráter, né? Mas cínico aqui, essa palavra cínico, ela vem de sinos, cão, cachorro, significa cachorro. É que esses filósofos, eles eram
anarquistas, vamos dizer assim, e eles criticavam todos os valores, todas as regras morais da sociedade, diziam que tudo era hipocrisia. Então eles diziam que nós teríamos que assumir um comportamento semelhante ao dos cães, né, sem hipocrisia. Era isso que eles pregavam, a vida semelhante à dos cães. Então, o momento depois da filosofia helenística, vai surgir no século I depois de Cristo até o século XIV, a Idade Média, né? Essa Idade Média, ela é marcada pela filosofia medieval, que começa com a filosofia patrística, que era a filosofia desenvolvida pelos primeiros padres da Igreja Católica. Então, na Idade Média inteira, toda a reflexão filosófica vai estar voltada para os temas universais, para Deus. Tudo se explica a partir de Deus. O conhecimento a partir de Deus, a história a partir de Deus, tudo, né? Tudo se explica a partir de Deus. São os 13 séculos da Idade Média em que a Igreja era dominante e prevaleceu uma coisa chamada teocentrismo, ou seja, Deus no centro do universo. Tudo se explicava a partir de Deus. Porém, no século XV, vai surgir aí com um filósofo chamado René Descartes, a filosofia moderna. Essa filosofia moderna, ou pós-medieval, ela vai negar tudo da filosofia medieval, praticamente. Então, se Deus estava no centro, Deus sai, e agora no centro está no homem. E tudo se explica não através de Deus, mas através da razão. Então, a filosofia moderna vai colocar Deus no centro e vai explicar tudo através da ciência e da filosofia pagã, ou seja, não religiosa. Tudo se explica a partir do homem. Por isso que René Descartes vai dizer: penso, logo existo. Ou seja, a condição de pensar garante a condição de existir, e o Deus está fora, e o homem só depende do pensamento para explicar tudo, da razão. É um mundo dominado pela razão e pelo humanismo. Prosseguindo a filosofia moderna, nós vamos chegar na filosofia contemporânea. Essa filosofia contemporânea, ela é marcada pela explosão da bomba atômica. A partir daquele momento, nós entramos numa outra era, que é a era atômica. Todos os valores mudam a partir dali. E essa filosofia contemporânea, ela vai ser uma filosofia voltada para grandes, não mais para um sistema filosófico, um todo complexo. Ela vai estudar temas filosóficos como a política, a história, a religião, enfim, isolados. Ela vai se aprofundar em temas. E chegamos agora aos nossos dias, a filosofia pós-moderna. E o que é que a filosofia pós-moderna faz? Ela desconstrói as metas narrativas. O que é que são metas narrativas? Ela desconstrói os grandes sistemas filosóficos. Vocês querem ter uma ideia de uma meta-narrativa, de uma grande narrativa? O marxismo, que prega o socialismo, de Karl Marx, né? Karl Marx explicava tudo a partir da economia: o direito, o Estado, a política, a moral, a cultura. Era um sistema só que abrangia tudo. A partir desse momento, na filosofia pós-moderna, ela não vai trazer nada de novo. Ela vai apenas o quê? Desmanchar aquelas metas narrativas, aqueles grandes sistemas que explicavam tudo. Então, mas não se estresse, não precisa se preocupar com isso aqui não. Isso aqui era apenas para dar suporte para que a gente possa entrar na unidade 2, onde nós vamos começar a estudar a ética.